Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago para vocês a correção do PET volume 4, semana 2, oitavo ano, língua portuguesa. Curta o nosso canal, se inscreva quem ainda não é inscrito, comente abaixo dos vídeos, dê um like. Vamos às atividades. Número 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Temos aqui uma tirinha. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Armandinho tá com a gaiola aí, colocou dentro dessa gaiola alimentos. Uma gaiola tipo aberta, né, dos lados, para observar se os passarinhos têm acesso, entra e sai. Ele está alimentando ali os passos. 1. Qual a ação do Armandinho com a gaiola? Um ato de amor. Ele ofereceu abrigo e alimentos às aves. Questão 1.2. Qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? É que ele demonstra que amar é cuidar. Então essa é a relação de amar com o que ele estava fazendo. Amar e fazendo o ato de caridade ali, de alimentar e abrigar os pássaros. 1.3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Que se sentem à vontade perto delas. Questão 1.4. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Que ao amar alguma coisa não devemos prender nem ser egoísta com elas. Exatamente. Vamos à segunda questão. Leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Tem aqui um editorial. Gentile, a censura e liberdade de expressão. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer então algumas definições, a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro é preciso entender que ele foi condenado por injúria, portanto, é preciso definir que raios é injúria. Injúria, substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar, injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito, dito ou ato insultuoso, ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano, jurídico, termo ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são os itens 3, 4 e 5. Ou seja, ato insultuoso ofensivo que causou dano à honra e dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isto é óbvio. Verifiquemos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Temos aqui um editorial, algumas partes da Constituição Federal. Isso foi um fato que ocorreu mesmo, há alguns meses ou anos. Você deve ter observado aí na imprensa. Mas vamos seguir com o texto. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pedia que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao saber da notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um tweet.
Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo ele pega a notificação, rasga e coloca dentro da cueca. Tira da cueca, coloca no envelope, escreve com um cheirinho especial e põe no correio de volta. Então esse é um fato que aconteceu. Eu não vou fazer meu julgamento aqui. Vocês, cada um, tire suas conclusões, mas foi bem debatido na época, na imprensa, saiu nos jornais sobre esse texto, esse ato cometido por esse humorista a uma deputada. Agora vamos ver aqui o que é censura. Porque na época o Danilo Gentili se achou que foi censurado, se sentiu vítima. Censura, substantivo feminino, ação ou efeito de censurar, análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação, divulgação, por metonímia, restrição à publicação, exibição, etc., feita com base nessa análise, por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Aqui ficou bem claro, gente, o que é censura. Isso aqui no Brasil acontecia na época da ditadura militar. Os artistas, antes de publicar uma música, tinham que passar por uma comissão, formada por militares para ver se poderia publicar ou não. Então, crítica nenhuma poderia ser feita ao governo. Se assim o fizesse, seria punida a prisão, entendeu? Seria gravemente punido. Então, isso é censura. E liberdade de expressão é você dizer e falar, escrever o que bem entende, porém, você é responsável por seus atos e pelo que você fala. Se ofender alguma pessoa, aquela pessoa tem direito de resposta e tem direito de procurar justiça. Mas isso, até então não é censura. Você fala o que quer, porém é responsável por seus atos. Questão 2.1. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? O fato todo sobre isso aí foi a condenação de Gentili. Por isso que saiu esse editorial aí, para dar reclamação dele, se dizendo que foi censurado. E voltando ainda lá, falando de liberdade de expressão, cada cidadão tem direito de falar, expressar o que bem entender, desde que não seja no anonimato. É bom que se diga isso, porque em época de redes sociais, acontecendo muito, perfis falsos, muita coisa dita no anonimato. Isso aí é proibido e é ilegal. Dito isso, vamos seguir. 2.2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada. Pergunta, né? Além de relatar os fatos, ele apresenta uma opinião. Sim, o texto apresenta opinião. 2.3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. Isso aqui é a opinião do autor. O autor que disse que o vídeo foi ofensivo é a opinião dele. Mesmo que esteja correto que o vídeo me foi ofensivo, mas aqui a gente está descobrindo o que é fato e o que é opinião. A questão 2.4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? A resposta é pessoal, mas eu coloquei sugestão de resposta, que essa, no caso aqui, é a resposta minha. Com base no significado de censura citado no texto, ele não foi censurado. Teve a liberdade para escrever na sua rede social o que bem entendeu, porém respondeu por seus atos, assim como qualquer cidadão está sujeito a ser enquadrado nessa lei. Porque, no caso aqui, na minha opinião, ele feriu o limite da liberdade. Passou dos limites.
2.5. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Liberdade de expressão é a livre manifestação do pensamento. Já a ofensa é um ato insultuoso que traz danos a outrem, a terceiros. 3. Leia a canção com atenção e responda. Não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro. A sombraque me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Monteiro Lobato, o autor do texto, Falcão Custódio. Questão 3.1. O título da canção do rap indica que tipo de sentimento? Nostalgia, solidão, saudade, depende do ponto de vista de cada um. 3.2. Qual o significado do trecho? Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. O autor pode estar se referindo aos sonhos, vontades e atitudes que ele deveria ter se tomado, mas acabou escolhendo não fazer. 3.3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Que a família é quem escolhemos para estar ao nosso lado, independente de laços de sangue. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma atividade da semana 2. Então, peço que se inscreva no canal quem não é inscrito, divulgue os nossos vídeos, compartilhe com os colegas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.